que o senhor quiser. Como o senhor chegou em Juquitiba, já pode começar a contar a história? Pode começar? Pode. Mas já está sendo gravado? Já. Vou gravar tudo. Então tá. Eu cheguei em Juquitiba em 1952. Eu tinha apenas 18 anos de idade. Comecei a trabalhar em olaria. Na olaria fazer tijolo. A cidade era distrito de Itapecerica da Serra. Chamava-se... Não era Juquitiba. Antes era... Vila Juquiá, não tinha uma... Bom, o nome da cidade não era Juquitiba, era outro nome, era Bela Vista do Juquiá. Bela Vista do Juquiá, é verdade. Então aí, por uma lei do governo do estado, passaram Juquitiba a distrito. Aí passou a ser Juquitiba. E quando eu cheguei aqui não tinha prefeito, não tinha nada, não tinha uma farmácia, não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha nada. Nada. Pão vinha de Santo Amaro para nós. Nós comíamos aqui pão embolorado. E trabalhei 2 anos na olaria, depois Dona Marlene que veio para Juquitiba em 1953, 54. Aí fiquei gostando dela, nós começamos a namorar, casei, aí passei, em vez de ser poleiro, comecei a ser padeiro. E assim foi. Casei em 1955, vivi 51 anos com ela. E depois a vida continuou. Eu fui candidato a prefeito, antes eu fui candidato a vereador, não ganhei. Depois, em 1972, fui candidato a prefeito. Naquela época o partido ainda era Arena e PMDB, não era PMDB, MDB. MDB. E era 2 partidos só, do governo e o adversário. Aí eu saí candidato a prefeito, apoiado pelo Juarez, fui contra o Badu. Na época tinha apenas 800 votos, 800 eleitores. Foi eleito com 800 votos. E o Badu foi com um pouquinho. Aí continuei, fui um prefeito que peguei o município também sem nada. O DNR começou a abrir a BR aqui, eu comecei, junto com o Dr. Oswaldo, que era o engenheiro do DNR, fiz alguma coisa com a máquina deles. Eles me emprestavam a máquina, arrumavam uma estrada, arrumavam outra. E assim foi sucessivamente até 86, que foi meu fim de mandato. Aí foi o meu sócio, Gerardão, foi candidato a prefeito. O candidato ganhou, continuou as obras, continuou fazendo alguma coisa pela cidade. Depois ele saiu em 82, aí pegou eu de novo, tornei ser candidato, tornei ganhar, em 82. Aí eu fiz hospital, saltei as ruas, aí já tinha recurso, fizemos uma ligação de Juquitiba até como é que chama ali? Ibiúna, ligação com asfaltada, junto com o governo do estado, que foi o Quércia. E comecei a fazer muita coisa em Juquitiba. Pusemos eletrificação rural em todo o município todo. A Eletropaulo me deu toda a eletrificação rural. Então nós fizemos alguma coisa antes que o meio ambiente começasse, né? Porque quando o ambiente veio, já brecou tudo. Brecou estrada, nós inclusive abrimos mais de 4.000 quilômetros de estrada rural, de terra. Então foi a salvação do município, que hoje pôde fazer alguma coisa porque já estava aberto. Quando o meio ambiente chegou, já não pôde brecar tudo, porque hoje você não pode derrubar uma árvore, você não pode fazer nada. E o Juquitiba hoje está aí, graças a nós, né, que fizemos alguma coisa na época certa. Se não fosse nós fazer alguma coisa antes dessas leis, nós não tinha feito nada. Juquitiba era, infelizmente, uma mata. Mas hoje, graças a Deus, evoluiu bastante. Hoje tem muito sitiante. Hoje Juquitiba, na época era 800 eleitores, hoje tem 25.000 eleitores. Então progrediu pra caramba. Cresceu bastante. E como foi a primeira campanha para vereador? A vereador? Então eu fui candidato a vereador por um amigo meu que tinha um posto de gasolina, ele queria que eu fosse candidato a vereador, fez as minhas propagandas, fez tudo. Aí não ganhei. Não ganhei, os outros ganharam, que era 9 na época, né?
que hoje continua 9. Continua 9, mas aumentar para 11, né? Era 11, depois de mim foi para 11, depois agora baixou de novo. Então dizem que vai de novo para 11. Então minha campanha foi essa, não ganhei, depois fui prefeito, ganhei estourado, que aí como eu já conhecia, eu era o padeiro, entregava pão para toda a rua, cidade, para todos os bairros, né? Aí fiquei conhecido, aí tudo voltou em mim. Algumas Era um curiosidades. cara que dava carona, tinha um pé de bode, que puxava quase todo mundo para onde eu ia, que tinha caronista, eu levava e trazia. Na época não tinha ônibus, não tinha nada. E algumas Comecei curiosidades. assim. E algumas curiosidades da campanha, fatos curiosos, quem que saiu, quem que estava lá nessa campanha para vereador? Tem, né? Porque aqui na Juquitiba sempre teve uma disputa grande sobre campanha política. Tinha o Padu, tinha o Juarez, tinha Leônidas, tinha bastante adversário. O senhor teve muito problema com oposição? Não tive. Eu tive problema quando em 72, que eu ganhei. Eu tive problema com o Juarez foi um cara que me dedou muito lá na época era a ditadura, né? Não era democracia, era ditadura. E eu sofri bastante, fui parando lá na como é que chama? DOPS? No DOPS. Eu e o presidente da Câmara fomos pro DOPS, ficamos lá um dia inteiro naquela escuridão lá no DOPS, dando entrevista, conversando com os caras. Mas ninguém provou nada de mim, não tinha nada disso, aquilo que o Juarez falou, que o Juarez disse que eu era subversivo, né? Mas nada provaram. Porque na época que eu ganhei em 72, os vereadores foram contra a verba de gasolina para ambulância. Foi onde eu pus dinheiro do meu bolso para sustentar a gasolina da ambulância para levar doente. Então foi onde eu cresci no nome, né? Porque Juquitiba era carente, muito carente, até hoje ela é carente, mas naquele tempo não tinha nenhum uma ambulância, não tinha carro, não tinha nada. Fazia com o meu carro. E os vereadores deu de cima e começaram a inventar coisas que eu estava contra a Câmara, com não sei o que lá. Aí me levaram, eu fui pro DOP. Fui pro DOP, naquele tempo eles queriam, né, essas coisas mesmo, judiar dos políticos. Mas graças a Deus saí bem, não tive nada. Eu voltei a ser candidato de novo, tornei ganhar. Então ninguém provou nada. Naquela época a Câmara apoiava bastante o regime? Não. Ou não tinha, ou tinha um lado mais... Não apoiava o regime não, mas eles, quando tinha qualquer história assim, que o Câmara brigava com o prefeito, eles aproveitavam para fazer uma tempestade aí. Era uma... Foi onde que aconteceu, que eu fui parar no DOPS. Eu e o Daí, foi o presidente da Câmara. O Daí é... O Daí é daqui do que o Daí Abes. Ah, o Daí Abes. Ele era sobrinho do Badu. E as campanhas para prefeito, pela primeira vez? A campanha aqui era dura, porque nós tínhamos que sair, bem dizer, tinha apenas um carro só, essa veraneia que está até hoje comigo, era que saía pelas estradas, pelos bairros, entendeu? Quando chovia não podia, porque tinha muito barro. Nós tomávamos aquele cafezinho, com a turma ali, aquele cafezinho fraco, né? Mas tinha que tomar, em todo lugar que chegar tinha que tomar aquele cafezinho. E fomos lá, até vencer a política. Graças a Deus vencemos, batemos no cara lá de 800 e poucos votos contra 400 e pouco dele. Na época era o Abi, o Padurabi, da primeira. O Padu foi o primeiro prefeito. Foi o primeiro prefeito. Foi o primeiro prefeito, depois, quando o Juarez ganhou do Badu, aí foi o Juarez, depois o Juarez apoiou e eu ganhei. Aí o Padu foi candidato de novo, mas não conseguiu mais. E aí na segunda já era diferente, né? Já foi melhor, já foi. Já a população já era maior? Já era maior, já tinha mais eleitor, entendeu? Entendi. Aí na época, na segunda, quem apoiava o senhor era o Geraldão, né? A segunda era o Geraldão. E quem era os candidatos, ou o candidato da oposição? Da oposição era, você conheceu o Nigro? O Nigro? Nigro, que ele tinha um depósito de material de construção aí. Foi ele, foi 4 candidatos aí. Nós saímos com 2 pela Arena. Não, PMDB. Saímos 2, porque aquele tempo podia. 2 candidatos pelo PMDB e 2 candidatos da Arena. Foi o Nigro e o Juarez, contra eu e o Daí. Entendi. Então, eu tive mais votos que o Daí, o voto do Daí passou para mim, entendeu como é que era antigamente? Assim, podia ser 2 candidatos num partido só. Hoje não pode mais, é um candidato só. E naquela época em Juquitiba tinha candidato comunista, essas coisas? Não teve tanto esse negócio de revolucionário. Aqui não, né? Mais afastado da cidade. Mas aqui foi mais assim, aqui não tinha muita gente de fora não, né? Hoje é que tem muita gente, mas assim mesmo não tem ninguém brigando sobre o comunismo aqui não.
E graças a Deus tudo é pacificador. Entendi. E como foi o mandato, do segundo mandato? Tranquilo? Aí foi bom, né? Foi bom porque aí eu tive condições de trabalhar. Eu fui um cara que sempre ajudei o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães tinha fazenda aqui, em Curitiba, e ele gostou muito de mim. Toda vez que ele... na época foi como é que chamava ele? Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o candidato a primeiro presidente da democracia, né? Foi o Tancredo Neves, mas o Tancredo Neves ganhou e teve um problema, morreu logo em seguida. Aí assumiu como é que chama ele? Falei agora há pouco o nome dele. Sarney. José Sarney. Quando o José Sarney saía para ir para o exterior, como todos os presidentes vão, né? Aí assumiu o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, que era o Ulisses Guimarães. Quando ele assumia a presidente, ele chamava eu. Eu levava 5, 6 candidatos aqui, levava o candidato de Itapecerica, de Imbu, de Imbuguaçu, eu, e nós ia 4 ou 5 candidatos toda vez, prefeito, ia prefeito, já não era candidato. E ganhava muita coisa do Ulisses. Eu ganhei, por exemplo, o hospital com todo equipamento médico, 2 mesas cirúrgicas. Então nosso hospital ficou de primeira qualidade aqui na região. São Lourenço não era município ainda, era distrito. E todo de lá vinha para cá. De Miracatu também para cá. De Biúna, Petoledo, todos se servia produtivo. Entendeu? Então nós temos uma briga de uma campanha muito boa, assim, ajudando os pobres. A dona Marlene aposentou uma lei que o Sarney também fez. Todos aqueles que trabalharam na roça, que faziam carvão, foram todos aposentados. Todos os velhinhos foram aposentados. A dona Marlene aposentou todo mundo. Então ela fez também o nome dela, ela morreu em paz. Entendeu? Ela trabalhou. Depois foi vice do Aires, né? Foi vice do Aires também. Então nossa campanha, nossa política aqui em Juquitiba ficamos 20 anos na política. 20 anos. E como que foi não o mandato, mas a tia Marlene enquanto primeira-dama? Ela já no primeiro mandato seu, ela já estavam casados. Ela foi 2 vezes primeira-dama, né? De 72 a 76 e de 82 a 88. Foi 2 vezes. Depois que ganhou, foi o Zé Vitor e o 88 e 90. 92 a dona Marlene foi vice. Aí, coitada, dela não pôde fazer muita coisa, porque olha, foi um cara que não deu chance para ela trabalhar. E na época nós tínhamos a Cumulate, que era fazenda aí na Sama, tinha muitos fornecedores lá da Santa Rosa, que eu tinha padaria, todos ajudavam a assistência social aqui. Então a assistência social era barrotada de mantimento. Tudo quanto é coisa. A dona Marlene fez uma campanha muito boa sobre isso aí. Entendi. E depois depois que o senhor saiu do seu segundo mandato, quem foi prefeito? Depois que eu saí, foi o Zé Vitor. Com o apoio do senhor? Com apoio não. Não foi com apoio nosso. Não, porque é o seguinte, o Bernardo saiu candidato. Em oposição ao Zé Vitor. Ao Bernardo, né? Então já o Zé Vitor não foi. Aí o Zé Vitor, como ele era o prefeito, e foi o Nelson. Não, o Zé Vitor entrou com apoio meu, sim. O Nelson que foi com apoio do Zé Vitor, depois que nós brigamos. Mas o Zé Vitor foi. Aí vocês romperam alianças depois que o Zé Vitor elegeu o Nelson. O Zé Vitor ganhou. Aí nós rompemos por causa do Zé Vitor, começou com sacanagem, entendeu? Aí nós Pode falar um pouco sobre isso? Pode falar um pouco sobre isso? Sobre motivos do... É o seguinte, o Zé Vitor foi um cara que nós fizemos ele na vida. Ele era um balconista nosso da padaria. Nós fizemos dele gerente. Eu e o Gerardão demos uma casa para ele, onde ele mora. Foi eu que o Gerardão demos uma casa para ele no Jardim das Palmeiras. Ele vendeu, fez essa aqui. Nós fizemos essa aqui para ele. Deu carro para ele, demos tudo. Depois, quando ele ganhou, ficou prefeito, ele meteu o pé na bunda nossa. Saímos fora, eu e o Gerardão. Entendeu? Ele acabou fazendo um leque da nossa campanha política. Era tão unida, se fazia um monte de coisa, ele desmanchou tudo. Ele desmanchou. E aí depois veio o Nelson com o apoio dele. A Nelson era meu cunhado, mas só que foi com o apoio do Zé Vitor, que na época que o Zé Vitor foi prefeito, que ele apoiou, ele transferiu muito título. E naquela época o Tribunal Regional Eleitoral não dava muito
sei lá, não ligavam muito por esse negócio. E eles transferiram muito título de São Paulo para aqui. De São Paulo transferiram para cá. Foi aonde ele elegeu o Nelson. Até nós fomos numa briga, tínhamos um advogado nosso, nós ia ganhar a questão, quem ia ganhar a eleição era o Bernardo, mas eles fizeram uma sacanagem, já pagaram o meu advogado não foi na reunião, no chamado, o juiz não foi, né? Ele deixou, nós correu a revelia, aí o Nelson ganhou. Nossa, ganhou. E teve um mandato um pouco turbulento também. Turbulento, teve problema de desfalque na prefeitura, teve problema, ele comprou muita coisa para o mercado no nome da prefeitura, mas isso tudo é coisa que o povo conta, né? Mas foi turbulado, foi muita turbulência na eleição, na candidatura. O do Zé Vitor também teve, né, uma oposição, não sei se uma oposição, mas foi muito turbulento, né? Teve uma questão que é até cultural na política de Jequitiba, na história da política de Jequitiba, que é a questão do café. Você lembra disso? Então foi isso. Esse que o Nelson comprou o nome da prefeitura. Do Zé Vitor, não teve uma... Não, Zé Vitor não. Zé Vitor, desse tipo de coisa, ele não teve. Ele teve coisa que, dinheiro, por exemplo, que vinha do Estado, parece que teve qualquer um desvio aí que era para o hospital e desviou. Mas não foi compra de mercadoria, não. Essa coisa que a turma fala, sempre sabe como é que é política. É porque eu lembro que na campanha sempre usavam um jargão de café jardim. Mas foi contra o Nelson. Foi contra o Nelson, né? Aí depois... Aí o Zé Vitor quis sair novo candidato, foi quando a dona Marlene saiu. Aí a dona Marlene, como também não gostava do Zé Vitor, e nem do Nelson, porque o Nelson também traiu nós, né? Aí foi a dona Marlene, saiu o vice do Aires para derrubar eles. Derrubou. Tudo eles. Nunca mais ganharam a eleição. E a relação assim da de Jequitiba com o governo do estado desde a sua emancipação até hoje, assim, porque você sabe que um político, um prefeito de uma cidade como Jequitiba, ele tem que ser bem dado com os governantes, né? Tanto como o presidente da República como com o governador, para ganhar alguma coisa. Porque Jequitiba não tem recurso ainda para tanta coisa em fazer. Nós temos 579 quilômetros quadrados de área no município. Então é muito enorme. Então, você vê, para manter esse município, pelo menos para se andar na estrada de terra, é difícil. Entendeu? Agora, saúde, educação, transporte, essas coisas. Agora, com esse negócio de educação que tem que dar 30% ou 25%. 15%, 25%. 25% tem que ser, a prefeitura tem que arcar. E se você vê quanto transporte hoje, não tem mais escola nos bairros. São centralizadas num lugar só. Então isso fica caro. Muito caro. Você acha que em relação a o governo do Aires, por exemplo, nos mandatos dele, que ele acho que foi o primeiro prefeito que teve 2 mandatos consecutivos, né? Foi. Até porque na sua época não podia, né? Não tinha reeleição. Eu fui 2 vezes, mas teve um intercalado. Na época do Aires, que teve 2 mandatos consecutivos e ainda conseguiu eleger um sucessor, você acha que a relação dele para com o Estado e para com a União, que na época eram os mesmos partidos, né? Que ele era do PSDB, o governo do Estado era do PSDB e o presidente era do PSDB. Você acha que essa relação foi bem articulada ou você acha que não teve? Será que o presidente era do PSDB? Deixa eu lembrar aqui. Acho que ele chegou a pegar, o mandato dele pegou parte do governo do Fernando Henrique, né? E antes do Itamar, não é? Acho que foi do PSDB. Você sabe que os políticos, por exemplo, federal, estadual, sempre ajudou o município. Sempre ajudou. Às vezes o candidato contrário não ganha nada, mas ele era sempre favorável, né? Ele era do PSDB, então não teve muita questão, muita coisa que fosse esbarrado ele. Ele fez muita coisa, não é que ele fez muita coisa, ele ganhou muita coisa. O Zé Vitor foi um cara que comprou um terreno aqui na Palmeira, que era na beira da BR, um terreno grande, comprou e disse que ia fazer uma indústria. E indústria de Jequitiba não pode fazer. Jequitiba está 100% dentro da área de produção dos mananciais. Então não pode ter indústria, não pode ter nada. Nada que vai, nem casa popular não pode fazer. Então foi um furo na água, com uma dívida tão grande
E a Cida ainda está pagando essa dívida. É da época do Zé Vitor. Da época do Zé Vitor. Passou o Zé Vitor, passou o Ares 2 vezes, você falou, passou o Roberto, e foi a Cida que ela está fazendo. A Cida, você sabe que ela está sofrendo pra caramba, né? Ela não está podendo fazer muita coisa, porque ela tem muita dívida para pagar. São um orçamento anual de 35 milhões, ela pegou com 27 milhões de dívidas e está parcelando a 9 milhões, acho que se eu não me engano, anuais, né? Então foi assim. Como o senhor analisa, assim, a atual conjuntura política em relação à oposição e governo? Assim, como que o senhor enxerga hoje a política em Juquitiba? Não, a política em Juquitiba hoje já é diferente do passado, porque hoje tem muita gente nova, né? Hoje Juquitiba tem 35 mil habitantes, é tudo jovem, pessoas que veio de fora, não é daqui. Então é mais difícil hoje uma pessoa, por exemplo, que fez alguma coisa pela cidade, quiser sair de novo candidato, ele não tem mais aqueles eleitores dele. Ele já mudou, transformou tudo. É por isso a juventude não conhece mais o Vitor. A juventude não conhece mais a Vitor. Entendeu? Então nós estamos. Pode até ter 5 ou 6 políticos aí que podem influenciar, né? Mas não é a maioria, não. Não é a maioria, né? Você acha que é por isso que a Câmara, por exemplo, vem se renovando a cada... Não, a Câmara quase nunca renovou, né? A Câmara sempre foi nova. Renovou. Os sempre vereadores... renovou, não foi os mesmos. E dessa vez pode ser que saia 1 ou 2, mas não é fácil, não. Você acha que hoje o clima está favorável a quem? Você sabe que não está favorável a ninguém, né? Porque hoje, por exemplo, não se vê um negócio ainda cogitado, forte. Mas o Ares que não pode sair porque tem dupla filiação e teve as contas reprovadas. Então hoje não pode sair. A Cida não está aí sozinha por enquanto. Tem um candidato que é... Francisco Júnior? Francisco Júnior que está aí, que nunca foi nada, né? Pode ser que dê alguma coisa, mas não é fácil também não. Porque hoje a máquina na mão, e a Cida foi uma menina que sofreu, né? Está sofrendo aí para pôr as coisas em ordem e tal, e a turma, muitos não entendem, mas muitos entendem. Você acha que ela tem que ter oportunidade, então, talvez? Eu acho que ainda tem oportunidade. Se ela se ajuntar com gente boa aí, porque não se vê um político que tenha, por exemplo, a maioria de cabo eleitoral, pessoas que estão torcendo por eles. Então é difícil. O cara tem que ter hoje além da máquina que ela tem na mão, ela tem muita gente que está ao lado dela. Entendi. E alguma coisa assim que o senhor queira relembrar, ou queira comentar, que eu acho que passou na história, que os jovens hoje precisam saber? Os jovens deveriam saber, né? Acho que os jovens hoje deveriam saber quem fez as coisas pelo Juquitiba, quem trabalhou por Juquitiba. Entendeu? Então hoje não, a gente é muito esquecido aí, então não sabe. Ou sabem, né, e acham que... Mas, sei lá, eu acho que não sabem. Porque os antigos, tem poucos. Aqueles que foram do passado, de 80 para cá, mudou muito. Entendeu? Então os leitores que nasceu em 80, hoje ele é leitor. E não sabe do passado. Hoje a turma hoje, por exemplo, tem um conforto no hospital, tem conforto de tal coisa, mas não sabe quem fez. É verdade. Aí precisa um trabalho, se por exemplo, se eu fosse candidato, tinha que ter um trabalho de casa em casa. Para poder explicar, porque aí a turma vai entender, né? Mas assim de boca, assim, no microfone, propaganda, essas coisas, é mais difícil. É mais difícil, né? E hoje, o senhor está tranquilo? Eu, graças a Deus, tranquilo. Chega de política? Chega de política. Trabalhei pra caramba, né? Foi 20 anos aí em cima do negócio. Uma curiosidade que eu tenho é... O Bernardo saiu quantas vezes para prefeito? Uma. E lá eu lembro que na época teve um problema tal. Então, foi justamente esse problema que eles transferiram muito o título. E nós mostramos para a justiça que esse título era tudo, não era de Juquitiba. E não deu nada? Não deu nada. O nosso advogado não foi. Foi comprado, não foi na reunião que era para ter ido no Tribunal Eleitoral. Não foi. E por que não se candidatou Correu mais? a rebelião. E por que não se candidatou mais?
Quem? O Bernardo. Ah, porque sabe que a campanha de Juquitiba fica caro, né? Fica caro. E coitado, ele já, na outra que ele fez, ele gastou dinheiro pra caramba, pra poder se manter, para poder manter a família. Ele não podia trabalhar, estava aí só fazendo política, né? Então é difícil, não é fácil uma política. Não só em Juquitiba, em todo lugar. Por que você acha que a nossa região nunca chegou a eleger um deputado estadual, um deputado federal? Não tem, por exemplo... Quórum suficiente para... Não tem eleitor suficiente para isso. Mas sempre nós tivemos aqui a maioria de eleitor, de voto com o candidato. Na época foi Leonardo Jardim, foi... Esse tá de Leonardo Jardim era do PMDB. Leonardo Jardim era do PMDB na época. Então ele foi o maior, teve mais votos do que Juquitiba. Inclusive nós ganhamos dele uma vaca mecânica, padaria municipal. Nós colocamos dentro de Juquitiba a piscicultura, apicultura, foi tudo feito na época dele. E o centro social foi feito na época de quem? Minha. Então, inclusive aquele terreno do Centro Social Urbano é meu e de Geradão. Nós doamos para a prefeitura. 9 mil metros. Doamos para a prefeitura. Coisas que a Juquitiba com certeza não sabe. Então, justamente, não sabe. Mas... ninguém sabe disso aí. E o o terminal rodoviário, foi o que fiz, ganhei o terreno do Henrique Buculino. Hospital do Henrique Buculino. O rodoviário foi do Henrique Hemmer, um senhor que tem aquele terreno grande ali. Sabesp foi o Henrique Buculini. A cadeia, foi na minha época que cadeia pública, foi do Henrique Hemmer também, foi acoplado junto. Então nós ganhamos muita área para a prefeitura. Hoje ninguém deu mais nenhuma área para nenhum, nada mais. E o Juquitiba não tinha um pedaço de terra para fazer nada, quando nós pegamos. Nós conseguimos deixar o Juquitiba bem... Hoje tem um campo de futebol que o Geradão fez, lá em cima, é uma área grande, foi desapropriada. No fim não pagou, mas pagou assim meio... não tinha dono. Cemitério, que era o cemitério, era aqui na estrada, foi mudado lá para baixo. Tem um monte de coisa que foi feito, entendeu? Todo mundo sabe. E o Juquitibão? Quando que veio? A escola, o Juquitibão. Juquitibão. O Juquitibão lá em cima? A gente foi do tempo do Badur. Do Badur. Foi o primeiro prefeito de Juquitiba. Na sessão solene lá de emancipação de 47 anos, que deu toda aquela polêmica lá nessa última, aí a dona Cida, ela falou muito sobre os professores que vinham pra cá. Você tava? Eu tava vendo pela internet. Ah, você viu então. Justamente quem apoiou ela foi nós. Tá? Eu, a dona Marlene, a minha mãe, a dona Juraci, foram as pessoas que deram apoio para os professores, todos os professores. Não tinha ninguém formado em Juquitiba, veio tudo de fora. Então foi tudo apoiado por nós. Como é que esses professores chegaram aqui? Isso foi, sabe, o Estado deve ter convocado, né, na época que não tinha professor aqui na região. Foram convocados e vieram, né? De Lagoinha, veio professores do lado. Tio, fica à vontade para mandar uma mensagem pro povo de Juquitiba. Com certeza a gente vai editar o vídeo, fazer uma mensagem. De Juquitiba eu tenho que agradecer a todos eles, né? Porque eu, bem dizer, não nasci, mas me formei, a minha família, todos aqui em Juquitiba, me dou bem em Juquitiba, me dou bem com o povo. Então quero agradecer a todo o povo aí que são inteligentes, continua fazendo com que Juquitiba cresça e não diminua, certo? Hoje nós temos, por exemplo, assim, um potencial em água, potencial em ar puro. Então nós temos que preservar isso aí e continuar fazendo com que o jovem e o povo de Juquitiba entendam isso aí. Não brigar por coisas que nós não podemos fazer, que não adianta. Certo? Então, um abraço a todos os juquitibanos aí. E um beijo. Beleza.
E é perfeito, tio. Eu vou editar essa entrevista.